Primeiro, na hora de fazer essa discussão, a gente tem que ver que tem visões de mundos, visões de como o sistema econômico funciona, que marcam a visão que cada um vai ter, né? A segunda coisa, e aí é sobre o assunto que a gente que foi muito discutido aqui de manhã e que está expresso nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele é a participação de bancos de desenvolvimento selecionados no PIB e no estoque de crédito de cada um dos seus países. Então, a gente vê lá o KfW, o Banco de Desenvolvimento Chinês, o BNDES e o Banco Japonês. Poderia estar aqui, acho que depois aqui do Banco Japonês, não me lembro, o Banco Coreano também. O que a gente vê é o seguinte, é que o BNDES, apesar de ser considerado um banco muito diferente, como bem disse o Hernani, ele tem 20% do crédito do país, coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, ele não é tão diferente assim, sendo que ele é menor do que o banco chinês e que o banco alemão, e esses são países que têm PIBs maiores que o do Brasil, quando se compara com o PIB. A grande singularidade do BNDES se deve à sua participação no crédito total. E isso ocorre por um motivo muito simples. Todos esses países têm um crédito total que é maior do que o seu PIB. Em particular, o Japão é bem maior. E o Brasil, não. Ele tem 50% de crédito em relação ao PIB. Isto é, a gente é uma economia de restrição de crédito. Apesar da gente ter, como também foi dito aqui de manhã, um sistema financeiro muito sofisticado, ele é um sistema que é muito focado no curto prazo e que os juros altos fazem com que ele tenha uma capacidade de se expandir, que aumentou muito na última década. Para se ter uma ideia, o estoque de crédito em relação ao PIB era de menos de 30% no início do século XXI, e atingiu agora, recentemente, a casa dos 50%. Então, o BNDES ele tem uma função ele tem uma função particular em relação aos seus pares no mundo, que é o de prover o crédito basal, o crédito de longo prazo basal. Então, tem uma série de créditos, por exemplo, financiamento a máquinas e equipamentos no Brasil, ele é feito pelo BNDES, ele não é feito pelas instituições privadas. E esse é um tipo de financiamento que, tradicionalmente, ocorre pelos bancos, pelo setor privado, porque ele tem uma garantia muito boa, que é o próprio bem. Só que no Brasil, se a gente fosse fazer isso no banco privado, em vez de ter 5, 10 anos de prazo, o BNDES aumentou de 5 para 10 anos na gestão do Luciano, o prazo máximo de financiamento de máquinas e equipamentos na Finame. Se a gente fosse fazer isso com o setor privado apenas, esse prazo seria certamente de 1 ano, de 2 anos, e não de 10 anos. Então, o banco ele precisa atuar, o BNDES precisa atuar em tipos de financiamento que à medida que os juros caiam, que ele convirja para o padrão mundial, ele vai diminuir a sua participação relativa. Essa função de prover o crédito basal, ela é uma função realmente singular do BNDES, mas o fato de ser singular, de certa maneira, como costuma se dizer, de ser uma jabuticaba, não significa que ela seja menos importante. Por quê? Porque aí vem a discussão sobre a taxa de juros. Hoje, de manhã, teve uma discussão relativamente intensa, ou pelo menos foi muito tocado a questão da taxa de juros, e em alguns momentos parece que a razão da taxa de juros ser alta no Brasil é uma coisa muito óbvia, muito simples, ou a gente tem que resolver o problema da inflação. Eu acho que a gente precisa discutir a taxa de juros e precisa trazer temas que normalmente não estão presentes. Por exemplo, para discutir a taxa de juros, a gente precisa discutir política industrial, porque a razão primordial... O Brasil tem 2 problemas que fazem a taxa de juros ser persistentemente alta. Um são as crises recorrentes de balanço de pagamentos, e isso ocorre porque, na medida que a gente cresce, na medida que a gente inclui pessoas, o consumo se dá, em grande parte,
em bens que a gente não faz aqui, sejam bens finais, sejam os bens intermediários, os componentes que são montados aqui, e isso gera déficit em balanço de pagamentos significativos. E a política industrial está aí para a gente pensar como é que a gente vai fazer que isso passe a ser produzido aqui e, portanto, diminua a nossa vulnerabilidade externa. O outro tema que, em geral, também não é debatido, a gente fala a inflação é muito alta, mas eu tenho dúvida se a inflação brasileira é tão alta assim. Nesse momento, ela está um pouquinho maior, mas eu não acho que 6% de inflação seja uma inflação alta para um país subdesenvolvido, né? Um país de renda média. Mas o regime de metas de inflação que foi preservado, várias outras coisas se mudou durante a gestão econômica dos governos de Lula e Dilma. Mas o regime de meta de inflação ele foi basicamente preservado. Ele continua sendo um regime muito, muito suscetível aos choques de custo. Não se adotou o núcleo da inflação, é um ano só para se fazer, para que a inflação chegue à meta, quando o ciclo monetário costuma ser um ciclo que vai para um período bem mais longo do que esse. A gente discutir a adequação do regime de meta de inflação também é uma tarefa que a gente precisa fazer.